Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma revisão e a nossa revisão de hoje é revisão de história. E nós vamos fazer um breve apanhado sobre a história do Brasil. Nós sabemos que a história do Brasil é uma sequência de fatos. E vamos lá. Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, Pedro Álvares Cabral com sua esquadra, então logo eles descobriram que não estava chegando nas Índias como pensavam. E eles viram que havia habitantes, colocou o nome desses habitantes de índios e logo em seguida o Frei Henrique Souza já celebrou a primeira missa no Brasil, porque eles eram pessoas bem religiosas. Dando sequência à história, depois de inúmeros fatos, depois que eles já haviam se adequado aqui à terra, né, o território do Brasil. Então, como eles perceberam que o território era bem grande, a princípio eles pensavam que era somente uma ilha, mas depois eles descobriram que era um território grande. Então, eles dividiram esse território em capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias eram lotes, eram divididas em lotes. Esses lotes eram cuidados por pessoas e esses lotes, eles tinham um caráter vitalício, porque eram passados de pai para filho. Esses homens cuidavam desses lotes, mas tudo que era produzido nesse pedaço de terra, o imposto era mandado para Portugal. Então, com o fracasso dessas capitanias hereditárias, porque muitos não tinham dinheiro para manter, né, lucros para manter a terra, então fracassou. Somente 2 dessas capitanias que deu certo. Então, o governo de Portugal decide colocar governadores no Brasil. E o primeiro governador do Brasil foi Tomé de Souza. Mas também logo em seguida teve uma sucessão de fatos. Então, teve várias guerras, vários conflitos. E eu quero citar uma delas, que foi a Inconfidência Mineira. Muitos homens lutando pelo bem-estar do povo, lutando por um Brasil melhor, por melhorias para o Brasil. Um dos líderes da Inconfidência Mineira era Tiradentes, mas no meio desses inconfidentes teve um delator, né, um traidor que traiu a causa deles. E o nome desse homem era Joaquim Silvério dos Reis. Ele traiu a causa da Inconfidência Mineira e a troco de Portugal perdoar os seus impostos. Então, o grande traidor da Inconfidência Mineira, o causador de várias mortes, inclusive a de Tiradentes, foi Joaquim Silvério dos Reis. E também como foi acabando o pau-brasil, a extração do pau-brasil, foram acabando também, a cana-de-açúcar perdeu um pouco do seu valor, então os portugueses, os bandeirantes começaram a descobrir que tinha ouro. E nessa extração do ouro, eles usavam a mão de obra escrava dos negros. Foi uma época que o Portugal lucrou muito, foi na época da extração do ouro. E quem fazia o trabalho duro eram os negros. Muitos negros morriam porque ficava ali durante muitas horas com as pernas dentro da água para tirar, né, para extrair o ouro. Então foi uma época em que teve muita morte de negros, mas uma época que o Brasil sofreu porque ficou depenado com sua riqueza e Portugal ficou ainda mais rico. Então essa é a revisão de história.
colocando aí alguns pontos sobre a história brasileira. Beijo e até a próxima.